Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. Não vou prometer nada, porque eu prometo sumo. Faço os vídeos, sumo um mês, depois eu faço os vídeos, fico 2 semanas. Mas eu estou aqui, se Deus quiser, retomando o canal, trazendo novidades. Mas eu também gostaria que as novidades fossem sugeridas por vocês. Tá? Eu passei um tempinho aí desaparecida porque eu tive Covid, eu tive sintomas considerados sérios, mas não precisei ser internada, graças a Deus. Na verdade, eu precisava ser internada, mas aí não fui internada. E durante esse tempo, né, eu comecei a pensar muito, não só sobre o fato de estar com Covid. Por que eu me permiti isso? Porque na verdade, quando você fica, o seu corpo adoece, não deixa de ser uma permissão, até porque eu sou uma pessoa que me cuido, sou uma pessoa cuidadosa, nunca fui histérica, sabe, daquela de que usa 5 máscaras, 40 luvas e não, mas eu não saio de casa, até porque eu trabalho de casa já há muitos anos. Saía de casa por uma necessidade, saía de casa para visitar minha neta, mas obviamente com todos os cuidados e só quando tinha a minha filha, minha neta, às vezes nem meu genro, porque ele trabalha final de semana. Enfim, mas o Covid chegou até mim. E como disse a minha médica, não importa como, porque na verdade a gente não sabia nada sobre essa doença. Mas eu cheguei à conclusão, pasmem, né? E o Covid chegou até mim para mais um aprendizado. Eu tive muitas perdas de amigos desde que o Covid começou. Quando o Covid começou, eu estava num estado de saúde com a minha imunidade bem baixa, porque eu tinha feito uma cirurgia, muitos daqui sabem disso, cheia de restrições, cheia de regras. Aí, quando eu conseguia levar a minha imunidade e chegar num patamar razoável, porque ele ainda não estava 100%, o Covid veio me visitar. E eu confesso a vocês que em alguns momentos eu tive medo, que é uma coisa que eu não costumo ter, até porque eu consegui, no meio, né, eu recebia notícia de amigos que estavam falecendo, a notícia do Paulo Gustavo, aquilo me abalou muito e eu inclusive tive uma recaídazinha no dia seguinte, mas eu não podia me permitir, né, ter recaídas, eu não podia ou não devia, não sei, depende da visão de muitos, do ponto de vista de cada um, eu não deveria talvez me permitir levar, né? Não dessa vez ainda. Eu tenho até uma amiga minha que fala que eu não sou uma gata brasileira, eu sou uma gata americana, porque lá na América as pessoas dizem que os gatos têm 9 vidas. Bom, fato é que eu não posso desconsiderar mais uma oportunidade que me foi dada de forma alguma. Mas aí eu comecei a pensar muito sobre uma reformulação no meu trabalho, né? Sobre levar as pessoas todo esse aprendizado de vida que eu tive, que eu venho tendo, e tentar inseri-las num contexto, né, de maior compaixão, de maior amor, de maior solidariedade. É claro que ninguém obriga ninguém a nada, mas eu faço parte de um grupo que se reúne toda terça e quinta de manhã, da Thaisa Campos, né, que lida com biomagnetismo, que ela amorosamente contribui para a nossa saúde, e de vez em quando a gente tira lá umas cartas do Osho e faz uma leitura, e dali a gente às vezes até faz o trabalho. Eu gostaria inclusive de dizer aqui publicamente que eu fiquei muito sozinha, porque a pessoa que podia me ajudar, que era minha filha, pegou Covid de mim. Meu genro pegou Covid, a gente supõe que a minha netinha também, porque a gente não submeteu ela ao exame. Então eu fiquei sozinha esse tempo todo, ainda tô, porque ninguém vem aqui em casa. Mas eu não me senti sozinha no sentido de estar abandonada.
porque eu sabia da impossibilidade das pessoas. Algumas pessoas me fizeram repensar muito, sim, algumas coisas, porque eram pessoas muito próximas a mim e que praticamente ignoraram o fato de eu estar doente, porque só diziam o tempo todo que eu era muito forte. Ah, é só mais uma, você vai passar por essa. Outras pessoas que sequer me conheciam se disponibilizaram a ajudar e ajudaram, e eu super agradeço a todas as pessoas, inclusive aquelas que compartilham do meu círculo e que são terapeutas e que colaboraram com as suas terapias para elevar a minha imunidade e me auxiliar no meu processo de cura, porque eu sozinha, obviamente, não estava acontecendo, embora eu gostaria de deixar claro que é muito, mas é muito importante, é basicamente essencial você conversar com você conversar com o seu corpo e não permitir que ele se entregue, porque tudo depende de um comando. A gente que trabalha com comandos quânticos, a gente que trabalha com reprogramação mental, a gente sabe a importância. E talvez, né, eu tenha tido a possibilidade, né, de vivenciar isso comigo mesma e testar. E foi um teste que deu certo. Poderia dar errado, poderia, mas eu acho que também a gente tem a nossa hora, né? Mas enfim, eu não vim aqui criar polêmica, mas eu vim hoje falar de um texto da carta de Osho que saiu e que fala sobre cura. E foi muito interessante porque a gente tirou lá enquanto a gente estava fazendo os exercícios e depois eu sozinha tirando aqui, porque eu tenho os meus períodos de meditação. Eu, inclusive, na Covid, enquanto eu estava lá 3 semanas deitada na cama, né, vendo lá séries, porque era só o que eu tinha que fazer. Pensar, graças a Deus eu consegui ter bons pensamentos, evitar todo e qualquer tipo de notícia ruim que chegasse até mim. Eu nem vejo televisão, mas eu tinha uma preocupação absurda com o Paulo Gustavo, eu pedi muito por ele, pelas famílias daqueles que estavam internados e doentes, pelos familiares e por todas aquelas almas que já tinham partido daqui. Mas a gente também tem que ter uma compreensão de que esse contexto que a gente vive hoje, ele tem um porquê. E essas pessoas que partiram, elas também têm uma missão que continua. Também não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque é uma coisa muito profunda. Algumas pessoas não vão compreender, outras não vão aceitar pela sua dor, porque quando a gente sente dor, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de compreensão. A gente tem que estar muito equilibrado, muito sereno, para que a gente possa olhar de uma forma distanciada, mesmo sendo parte, né? E não é fácil, absolutamente. Então, voltando ali ao texto, quando eu fui meditar depois, sozinha, saiu a mesma carta. E, obviamente, né, não existe coincidência. E se essa carta saiu 2 vezes para mim, principalmente num período que eu ainda estou num processo de recuperação e cura, porque eu estou cuidando de mim ainda, o pós-Covid ele traz muitas sequelas, e talvez o cuidado maior tenha que ser pós-Covid, né? A gente tem que ter consciência do espaço que a gente ocupa, do espaço que a gente vive, tomar os devidos cuidados e ser precavido. Mas quando a gente tem a doença, ou quando a gente convive com alguém que teve e que está ali ao nosso lado, ainda precisando de cuidados, a gente precisa olhar também com cuidado, porque o pós-Covid tem muitas sequelas e traz muitas consequências para a saúde, tá? Eu estou fazendo fisioterapia respiratória, eu fiquei com sequela no pulmão. Só para vocês terem uma ideia, porque eu não vou ficar aqui também me estendendo e nem me vitimizando por ter sequelas, né? 3 semanas depois, eu já de alta, fui fazer a minha revisão médica por conta ainda da cirurgia que eu fiz há 2 anos atrás.
A verdade é que eu ainda não consegui acertar as minhas taxas. E quando eu estava quase acertando, elas desacertaram todas de novo por conta do Covid. A minha saturação era 89. Então, vocês veem por aí as 3 semanas que eu passei em casa, né? Enfim, então a carta que saiu foi a carta da cura. E quando eu fui meditar depois sozinha, eu escolhi, né, novamente uma carta, e novamente a carta que saiu foi a carta da cura. Por que falar disso, né? Por quê? Porque nós estamos aí numa pandemia, num processo que requer cura, inclusive autocura, que é um processo que pouquíssimas pessoas se dão conta de que elas são capazes. E a autocura, como eu falei, ela representa muito na nossa vida e requer uma força que a gente supõe ser extraordinária, mas ela é inata na gente, a gente é que não presta atenção nela. Então, Osho, ele começa falando assim: tome consciência da sua ferida, não deixe que piore, cure-a, e ela só será curada quando você se voltar para as raízes. Vá até as raízes, seja uma coisa só com o todo. Uma coisa só com um todo é uma coisa que nós não temos sido há muitos anos e muitos séculos. Ele até comenta aqui, né, que Cristo, Buda, Lao Tse, seja lá qual for, né, o ser, vamos colocar assim, o ser superior, o ser espiritual, e isso aqui tudo está muito distante de ser algo sobre religião, tá, gente? A gente está falando aqui de felicidade, de cura e de espiritualidade. É apenas um contexto que eu quero passar para vocês, para que vocês comecem a tomar um mínimo de consciência sobre as feridas emocionais que nós trazemos em vida. Inclusive, antes de eu cair doente de Covid, eu estava fazendo um trabalho no meu canal do Telegram sobre as nossas feridas emocionais, né? Então, ele fala que a felicidade deveria ser regra. O amor deveria ser regra. Essa busca incessante que a gente tem pela felicidade, pelo amor, pela alegria, né, pela riqueza, é porque nós não conseguimos percebê-los em nós. Porque a gente acha que tem falta. E a gente sabe que quanto mais falta a gente acha que tem, que a gente percebe, mais distante daquilo que já está em nós e daquilo que está disponível, que é disponibilizado pelo universo para nós, custa mais a chegar, né? Então, ele fala que Buda é lembrado, Cristo é lembrado, Lao Tse é lembrado, porque hoje eles são exceções. Porque se todos nós tivéssemos consciência, né, da nossa riqueza interior, a gente não sentiria falta. E em não sentir a falta, a gente não precisa lembrar destes que nós consideramos superiores, dessa energia que nós consideramos superiores, a gente não sairia correndo atrás porque a gente sabe que existe em nós. Então Lao Tse disse: quando o mundo era realmente moral, não era possível tornar-se santo. Quando o mundo era realmente religioso, não havia nenhuma necessidade de religião. As pessoas eram simplesmente religiosas. As religiões não eram necessárias. Assim, nada contra a religião, e não é um debate que eu vou entrar aqui, as religiões hoje ainda não se tornam necessárias. Por quê? Porque a gente não permite que a nossa capacidade de semelhança com o todo, de proximidade, de ser uno com o todo, exista dentro de nós. Então, a nossa cura depende da nossa percepção de quem somos nós, da capacidade que nós temos de nos autocurarmos, da capacidade que nós temos de sermos iguais ao todo, da nossa fonte que já está dentro de nós. E é isso que ele pediu desde o início da criação do mundo, que a gente não consegue perceber. Então, ele até deixa aqui um recado para nós terapeutas, né?
para nós jamais olharmos para um paciente ou um cliente, né? O paciente, no caso, aqueles que podem chamar os seus consulentes de pacientes, né? Jamais olharmos para eles como pacientes, mas sim como discípulos, porque ali a gente consegue estabelecer uma troca e nessa troca a gente consegue uma cura. E essa cura é mútua. A gente não precisa levar aí 10, 20, 30 anos numa possibilidade de cura, porque toda a consciência de ambos vem à tona, porque ambos estão se permitindo. Assim como a gente se permite a doença chegar, a gente também tem que se permitir a cura aflorar, porque ela já está dentro de nós. E aí, para finalizar, para não ficar muito grande, eu vou ler aqui. Eu sou professora de meditação, né? Faço parte de grupos de meditação e medito todo dia sozinho, que ele fala que a palavra meditação e a palavra medicina, elas têm a mesma raiz. Medicina quer dizer aquilo que cura o físico. E a meditação quer dizer aquilo que cura o espírito. Então, ambas são forças curativas. A meditação cura porque torna você inteiro. E estar inteiro é ser santo. A santidade nada tem a ver com fazer parte de religião alguma, como fazer parte de uma igreja, por exemplo, e nada contra a igreja atualmente. Eu acho que hoje algumas pessoas precisam, né, de estar nesse contexto desse grupo, com todo cuidado também e todo critério, para não se tornarem uns fanáticos, porque é isso que traz alento e é isso que vai nos tornando, né, conscientes da nossa força, do nosso poder, da nossa semelhança com o Cristo. Significa simplesmente que por dentro você é inteiro, completo, nada está te faltando. Você está pleno, você é pleno. Você é o que a existência queria que você fosse. E quando você toma consciência disso, você realiza todo o seu potencial. Então, eu estou aqui de volta. Eu vou trazer para vocês tópicos mais interessantes. Eu não queria só deixar passar esse vídeo, porque a gente vai protelando e a gente acaba não fazendo. Então, estou de volta e eu gostaria que vocês colocassem aqui, gente, não custa nada, né? O que vocês gostariam de ouvir? Quais os ensinamentos vocês nesse momento consideram que estão necessitados ouvir? Que seja um vídeo de 5 minutos. E eu tô querendo voltar, e eu vou voltar no meu canal do Instagram às sextas-feiras, e já vou começar nessa sexta-feira para não deixar ir mais à frente com os meus pijamas live. Os pijamas live são lives que eu fazia quando eu estava em Florianópolis, todos os dias, às 11 horas da noite, mas eu vou começar a fazer toda sexta-feira no mesmo canal, no mesmo horário, às 11h11, para ser mais precisa, porque eu gosto desse horário, só que vai ser 23h11, né? Por quê? Porque aí você vai estar com seu pijaminha, se você quiser estar tomando um vinho, você pode tomar, e ali eu vou trazer alguns assuntos que vocês vão colocar para mim, das necessidades de vocês, né, e da nossa conscientização dos seres espirituais que nós somos. Nós aqui estamos somente com um nome e um corpo, porque é a camisa que a gente precisa vestir por enquanto nesse plano, né? Mas nós somos seres espirituais e é nisso que a gente vai trabalhar. E eu acredito que a partir daí todos nós juntos vamos conseguir levar a todos aqueles que estão doentes ou a todos aqueles que estão morejando, estão começando a permitir que a doença chegue até eles, nós vamos conseguir retomar a nossa vida normal. Não interessa se vai ser diferente, porque eu acredito que seja assim. Eu acho até que se faz necessário que seja diferente, porque a gente não pode continuar sendo os seres destrutivos que nós fomos até agora.
Então agora a gente tem que ter uma nova mentalidade, uma nova consciência e retomar a nossa essência e nos darmos as mãos todos em conjunto para que esse vírus vá embora o mais rápido possível e que a gente possa abraçar o nosso planeta com toda essa energia maravilhosa que a gente tem de cocriação, de felicidade, de amor e de alegria. Namastê. Aguardo vocês sexta-feira no Instagram às 23h11. Beijão.